parâmetro. Me diga uma coisa, em termos de satisfação, quer dizer, o que surpreendeu um pouco na pesquisa foi, ela mostrou que 66,3% da população consideram muito bom ou bom o veículo que ela usa. Isso. Quer dizer, qualquer veículo, aí inclusive bicicleta, ela considera bom. Isso aí inclui tudo, carro, moto, como é que vocês analisam esse índice, esse percentual? Bom, na verdade, o que a gente tem que entender também é que muitas vezes ou não se tem parâmetro, ou exatamente por se ter parâmetro, se tem essa consideração. Por exemplo, o usuário de automóvel, por exemplo, pode achar ruim, ter muito engarrafamento e tal, essa coisa toda, mas a relação que ele faz é com os outros tipos de transporte. Então, muitas vezes, o transporte que ele utiliza, ele pode considerar um pouco melhor do que os outros, né? O interessante mostrar que os usuários do transporte coletivo urbano foram os únicos que tiveram um pouquinho abaixo de 50%, os que consideraram bom ou muito bom. Todos os outros foram acima de 50%, 60%. Os usuários de automóveis chegam em torno de 80%, né, que acham bom o transporte que eles utilizam. Então, isso é muito em função da própria relativização que a pessoa faz e também porque nós perguntamos, vinculados também a algumas características, né? Quando você fala da questão de rapidez, quando você vai falando de outras características do transporte, a pessoa vai tomando um pouco essas características para auxiliar na sua resposta, né? Então, não é nenhum resultado espantoso, é a percepção da porque população. A primeira leitura que a gente faz desse dado é dizer, 66,3% estão satisfeitos, então, quer dizer, não estão tendo dificuldade para se locomover, e não é o que a gente vê em geral, todo mundo se queixa, seja qual for o veículo que use, se queixa que demora, que é difícil se locomover dentro dos grandes centros. Claro, é bom também deixar claro que essa não foi uma pergunta específica de satisfação ou de aprovação. Na verdade, foi uma pergunta se ele, naqueles níveis, ele considera muito bom, se considera regular, ruim, ou se considera muito ruim. Então, o que acontece? O fato do usuário considerar bom o transporte não significa que ele não tenha críticas a ele. Mas ele, na média, digamos, que ele faz subjetivamente, ele considera bom aquele transporte, né? O que acontece é o seguinte, de fato, quem considera muito bom sempre são percentuais menores, mas a gente agregou esses percentuais, porque considera que muito bom e bom seria uma categoria, e o ruim e muito ruim outra categoria. E essas duas categorias que são as categorias que se deve comparar, porque quem responde regular, na subjetividade da própria resposta, pode ser um regular, tanto tendendo um pouco mais para o ruim, quanto tendendo para o bom. E o que a gente vê muitas vezes na própria divulgação que muitos veículos de comunicação fazem, é que alguns pegam o regular e jogam para baixo, e alguns pegam o regular e jogam para cima, né? A seu critério. É importante comparar essas duas categorias extremas, muito ruim e muito bom e bom. Comparando dessa forma, todos eles estão sendo analisados positivamente. E o transporte coletivo? Porque muita gente se surpreendeu, deu um pouco abaixo de 50% estariam satisfeitos com o transporte coletivo. E quando a gente faz aquelas incursões aí nos pontos de ônibus, o povo fala, todo mundo é quase 90% de insatisfação. Quer dizer, por que dá essa diferença tão grande? Bom, na verdade, a nossa pesquisa é uma pesquisa domiciliar. Tá? Então, na verdade, podem ter diversos fatores aí. Pode ser porque essa é a percepção de fato, de forma abstrata, essa é a percepção que se tem, e ponto final. Ou pode ser também pelo seguinte, é diferente eu entrevistar uma pessoa num ponto de ônibus e que ela está esperando há 40 minutos. Pode ser que... irritado, né? Isso, pode estar acontecendo até naquele momento uma situação que o esteja irritando, mas, digamos, estando numa posição menos parcial, mais tranquilo e refletindo um pouco mais talvez sobre isso. Outros dias, né? Pode se considerar que na média seja bom, né? Essa pesquisa, porque é muito assim da expectativa de quem está de fora do IPEA, né, quando vocês estão envolvidos na coisa, é que acabe resultando em subsídios para que o setor público possa, inclusive, investir mais no setor de transportes urbanos. Essa é a expectativa de vocês também? Sim, também. É importante dizer que uma pesquisa de percepção, ela é complementar, ela auxilia outras pesquisas, vamos dizer assim, feitas com outros métodos. Por exemplo, as pesquisas de origem e destino,
que são feitas geralmente a cada 10 anos, geralmente nas cidades grandes, nas regiões metropolitanas. São pesquisas mais aprofundadas, tem uma amostra muito maior. Tá? Tem pesquisas que associações como a NTP, como a NTU fazem, estimando ou determinando, e às vezes entrevistando pessoas, né? E que você unindo isso à pesquisa de percepção, você pode tirar tanto um retrato, vamos dizer assim, talvez um pouco mais técnico, com características mais técnicas, quanto captar, no nosso caso, captar a percepção que as pessoas têm sobre a qualidade dos serviços, as políticas públicas. No caso, imaginando que se considera muito importante ter disponibilidade, o transporte estar disponível, geralmente o transporte público, o transporte ser rápido, né? O transporte ter um custo baixo. Você analisando essas três coisas, você imagina que fazendo investimentos em transporte público coletivo, transporte de massa, com corredores exclusivos, onde você pode desenvolver maiores velocidades, tem capacidade maior de transporte, né? Você faz investimentos que beneficiam uma maior quantidade de pessoas, você está investindo num transporte que é mais eficiente, porque leva mais pessoas por menor custo, menor emissão, né? E você está sendo, de fato, mais razoável nos gastos dos recursos públicos, né? Então, se você analisa essas características, você percebe que investir em transporte público é uma boa solução para atender essas demandas, né? Ainda que na nossa pesquisa, 20% dos não usuários de transporte público tenham respondido que não deixariam de usar o seu meio de transporte para usar o transporte público, 80% é um universo bastante grande de pessoas que poderiam passar a utilizar o transporte público. Você acha que há algum tipo de preconceito contra o uso do transporte público? Ou, de fato, quem não quer usar tem justificativa na qualidade desse serviço? Bom, tem as duas coisas. Na verdade, se balança as duas coisas. Por isso que é importante fazer uma pesquisa de percepção, muitas vezes, e complementá-la com essas outras pesquisas mais objetivas, para você identificar. O transporte público é mais lento do que o transporte individual, do que o uso do automóvel? Quanto mais lento de fato, tem muitas cidades que desenvolveram sistemas de BRT ou de metrôs, onde você se transporta de forma mais rápida usando o transporte público do que usando o transporte individual, né? Na maioria das nossas cidades não acontece isso. O transporte individual sempre é ou um pouco ou até bastante mais rápido na média do que o transporte público. Mas existem soluções em que você consegue colocar, dando prioridade, o transporte público para que ele ande mais rápido do que o outro transporte. Então você tem as duas coisas. Tanto você tem um certo preconceito, e a gente percebeu muito isso na questão de segurança, né? Quanto você tem também uma avaliação, de fato, das características, de usar a moto, por exemplo, porque se considera que a moto no trânsito é mais flexível, você chega mais rápido, né? Então, tem essas duas coisas. Há muitos anos atrás, o Jaime Lerner, em Curitiba, fez uma revolução nessa área urbana aí, em termos de transporte, né? Criou aqueles corredores próprios para ônibus, expressos e tal. Funcionou, muitas cidades imitaram, mas isso parece que chegou ao seu limite. Quais seriam as novas modalidades de veículos e de forma de locomoção que podem substituir ou causar um novo impacto positivo no transporte de massa urbano? Tá bom, vamos lá. Teoricamente, você tem faixas de capacidade de transporte, tá? Geralmente a gente trabalha com passageiros por hora sentido, valores, esse tipo de parâmetro. O que acontece aqui? O transporte BRT, né? Que é BRT? BRT, a tradução em inglês é Bus Rapid Transit. Na verdade, são veículos, são ônibus, na verdade, que tem uma capacidade maior de transporte. Eles andam em corredores com faixa exclusiva. Você paga o bilhete, né, a tarifa, antes de entrar no ônibus para poder agilizar o transporte. E eles têm uma capacidade muito maior de transporte do que os ônibus convencionais, ou mesmo os nossos ônibus articulados, não trabalhando com essa forma de corredores exclusivos. O que acontece? O BRT, em teoria, considera-se que ele pode chegar próximo a capacidade em torno de 45 mil passageiros, nesse parâmetro, né? Passageiro por hora sentido. Por hora sentido. Por hora sentido, Na verdade, os metrôs, por exemplo, consideram que eles podem chegar a 90, 100 mil
entendeu? Apesar de que existem metrôs que que trabalham com capacidades menores do que 45 mil. Então, há uma faixa de interseção onde você pode tanto utilizar um BRT quanto utilizar um metrô. O que acontece? Quando você tem demandas muito baixas, ou expectativas, previsões de demanda muito baixa, não vale a pena, por exemplo, você investir em metrô. Então, muita gente comenta que, olha, eu quero metrô, eu quero que tenha metrô, mas tem que ser analisado. Geralmente, cidades maiores, com mais de 1 milhão de habitantes, cidades que tenham demandas de passageiros com esses parâmetros acima de 50 mil. Você tem que ter um fluxo, né? Que justifique o investimento do metrô. Isso, né? porque são investimentos caros, né? Muitas vezes há problemas até na sua própria operação. Quem é que vai assumir a operação, né, desses veículos e tal? Então você tem que sempre analisar com essas capacidades. Você tem um parâmetro objetivo que são essas faixas de capacidade, ou seja, se você estiver trabalhando num local onde a demanda já está chegando no limite do BRT, por exemplo, não faz muito sentido você investir no BRT. Não tem jeito, tem que colocar o metrô. Curitiba, você comentou dando esse exemplo, em alguns trechos os técnicos já estão comentando, sugerindo de trocar alguns locais para investir em metrô, porque já está chegando no limite da